Bom dia para você que está em casa. No mundo perfeito, quando a idade chegasse, todos estaríamos com saúde, casa própria, contas pagas e muito tempo e dinheiro para curtir a vida. Mas nem sempre é assim, não. Num país onde a população está envelhecendo e que os valores de aposentadoria não permitem uma vida tão tranquila, é preciso estar preparado. Quarta-feira, você já sabe, é dia de Previdência Social. E hoje nós vamos falar sobre empresas que contratam idosos. Participe pelo twitter.com/patendimento, você escreve tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Vanessa Viduto. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Obrigada. Bom dia, Mádia, obrigada. Por voltar aqui a responder tantas perguntas sobre esse tema que a gente responde, que a gente recebe. É sempre um prazer. Olha, segundo dados do IBGE, o nosso país está envelhecendo. Já são mais de 14 milhões de brasileiros que já passaram dos 65 anos de idade. Com a expectativa de vivermos cada vez mais e com melhor qualidade de vida, muitos idosos ou aposentados estão voltando ao mercado de trabalho. Isso traz benefício para as empresas e ainda mais para esses veteranos trabalhadores. Em 1960, as pessoas com 60 anos ou mais representavam 4,7% da população. O censo 2010 apontou 20 milhões e meio de idosos, 11% da população do país. Se esse ritmo se mantiver, estima-se que em 2025, essa população será de cerca de 34 milhões de pessoas. E cerca de metade da população brasileira será idosa até 2050. Com essa realidade, contratar um trabalhador idoso representa uma saída à escassez de mão de obra qualificada. A pessoa com mais de 60 anos tem, além do conhecimento próprio de cada profissão, a maturidade e o senso de responsabilidade. Os idosos geralmente são mais assíduos, têm equilíbrio para resolver problemas e mais cuidado com as tarefas do que jovens ansiosos. As eventuais desvantagens são compensadas pela baixa rotatividade no emprego, a prioridade em filas para pessoas maiores de 65 anos, gratuidade no transporte público, além da experiência adquirida ao longo da vida. Para as empresas, contratar idosos é uma forma de contribuir para a sociedade. Na vida ativa, os idosos diminuem o consumo de remédios, ampliam os relacionamentos sociais, ganham mais alegria e renovam a vida de aposentado. Vanessa, você tem números sobre a participação do idoso no mercado de trabalho? Olha, tenho sim, Madi. E é impressionante o crescimento nos últimos 10 anos. O censo divulgou que houve um aumento de 65% no número de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho, se a gente pegar os últimos 10 anos. Então, há 10 anos, eles estimavam 3,3 milhões de pessoas e hoje 5,4 milhões de pessoas com mais de 60 anos produtivas, ativas, trabalhando. E isso é muito interessante, Marge, porque, por um lado, quando a gente vê a preocupação do governo com a imposição do limite mínimo de idade para a aposentadoria, acaba sendo também um fator de equilíbrio, porque quando o idoso, a pessoa com mais de 60 anos está trabalhando, ela está produtiva e também está contribuindo para a Previdência Social. Então, acaba ajudando a equilibrar um pouco essa balança. E você acha que é uma tendência que deve aumentar ainda daqui para frente? Sem dúvida nenhuma. A cada ano que passa, o que a gente percebe é o aumento da expectativa de vida e o fato do idoso estar trabalhando significa que ele está vivendo com qualidade, porque se ele tem disposição para trabalhar, para complementar a renda, né, isso significa que ele está com saúde. Se ele não tivesse com saúde, ele não conseguiria se manter aí no mercado de trabalho. Então, isso é muito favorável, é muito positivo. E as empresas vão ter que se adaptar cada vez mais a isso, né, em detrimento de ter uma mão de obra barata, não é? Na verdade, uma mão de obra qualificada que as empresas estão começando, né, é um processo lento, a gente vê o aumento aí nesses últimos 10 anos, mas elas estão começando a valorizar, a entender que a experiência, a maturidade, às vezes vale muito mais do que pegar um jovem que ela pressupõe que tem mais energia, mas que vai ter uma rotatividade muito maior naquele emprego, vai custar muito mais caro para o empregador. Né? Então, o Brasil está começando a alterar, mudar a mentalidade e valorizar também a experiência.
Muito bom, boa notícia, hein? Olha, hoje é dia de muitas perguntas. A Andréia, do Rio de Janeiro, ela conta: a minha avó completou este mês 80 anos. Há algum tempo ela sofreu um AVC e ficou com sequelas. Ela faz tratamento e é dependente de medicamentos e fisioterapias e da companhia de uma pessoa sempre. O meu avô já é falecido. Minha avó passou a receber a aposentadoria dele, que é a única renda dela, que ela usa para o sustento. A minha tia ficou sabendo da possibilidade de a minha avó receber uma pensão para ela, como acontece com uma pessoa conhecida. Isso é possível? Olha, ela deve estar se referindo ao benefício assistencial LOAS, no valor de um salário mínimo, que pode ser pago ao idoso, ao incapacitado. Agora, um dos requisitos do LOAS, Madi, é que a pessoa não receba nenhum outro benefício do INSS. Então, se ela já é pensionista do falecido marido, ela não vai ter direito ao LOAS. Não vai ter direito. Não vai ter direito. Tá. Olha, a Josefa de Moura é de São José de Piranhas, na Paraíba. Ela conta: eu tenho 29 anos e 6 meses de contribuição, faltando apenas 6 meses para que eu possa me aposentar por tempo de contribuição integral. Eu estou de viagem marcada para São Paulo em dezembro, vou me mudar para São Paulo. Eu gostaria de saber se, dando baixa na carteira profissional aqui na Paraíba, se eu posso dar entrada na aposentadoria em São Paulo, completando o tempo restante de contribuição através do carnê individual. Ou se eu tenho que voltar lá só para essa finalidade. Olha, de forma alguma, é perfeitamente possível ela dar entrada em qualquer agência do Brasil. Não tem nenhuma obrigatoriedade dela entrar com o pedido no local onde ela mora, onde ela reside, onde foi dado baixa na carteira. Ela pode fazer o agendamento através do telefone 135 ou do site do INSS, que é o www.inss.gov.br. Ela pode selecionar a agência do INSS mais próxima da residência dela, a data mais conveniente para ela e comparecer com a documentação dela, carteira de trabalho, número de inscrição, número do NIT, CPF, RG, certidão de casamento e pedir em qualquer posto a aposentadoria. É perfeitamente tranquilo. A Rose escreve: eu pago o INSS facultativo desde novembro de 2011. Eu estou grávida de 5 meses e, como estou desempregada e meus gastos aumentaram, está difícil continuar pagando o INSS. Eu gostaria de saber se eu parar de pagar, eu consigo receber o salário maternidade por estar desempregada. O meu último vínculo foi até fevereiro do ano passado e eu recebi o meu seguro-desemprego corretamente. Olha, ela precisa ter pelo menos 10 meses de contribuição para ter direito ao salário maternidade. Ela não disse no total quanto tempo ela tem de contribuição direto para o INSS. E vai também ser levado em conta nessa situação a qualidade de segurado, Madi. O que é isso? A gente já comentou aqui em outros programas que o segurado do INSS ele pode ficar um período sem pagar e sem perder o direito aos benefícios. Um deles é o salário maternidade. No caso dela, se ela tiver mais de 10 anos de contribuição para o INSS e receber o seguro-desemprego, ela poderia ficar até, em tese, 3 anos sem recolher e ter direito, sim, ao salário maternidade, desde que ela tivesse pelo menos, no mínimo, claro, 10 meses de contribuição. Então, tudo indica, se ela tiver pelo menos 10 meses de contribuição ininterruptos, ela vai ter direito ao salário maternidade, ainda que ela venha a parar de pagar. Muito bem, olha, a Marlene, ela escreve: eu tenho 50 anos, trabalhei durante 15 anos registrada em carteira. Eu paguei mais 3 anos como autônoma. Poderia já me aposentar com esse tempo de contribuição ou deveria aguardar por idade? E qual seria a idade? Por tempo de contribuição ela está muito longe, né? Porque ela teria que ter 30 anos, pelo menos, de contribuição para se aposentar por tempo. Como ela tem 50 anos e só tem 18 anos de contribuição, é isso, 15 mais 3, né? Que ela disse que pagou depois. A aposentadoria mais próxima para ela vai ser a aposentadoria por idade, aos 60 anos. Ela pode continuar pagando até os 60 anos se ela for contribuir com um valor acima do teto, ou se ela não tiver condições, ela já tem a carência mínima, que são 15 anos, e aí, então, seria só aguardar completar os 60 anos para pedir a aposentadoria por idade. Muitas perguntas. Odete Valim de Sá, de Campos do Jordão, escreve: aposentei no ano passado, 30 anos numa empresa. Também tinha outra atividade na prefeitura local. Sempre paguei o equivalente a R$ 1.400 hoje. Meu benefício inicial foi de R$ 953. Este ano eu tive um aumento de R$ 33. Analisando, não computaram o que eu paguei na minha atividade de taxista, que foi de
janeiro de 2009 a abril de 2011, num total de R$ 2.669 em carnês. Daí eu entrei com pedido de revisão, ela conta, não só não me responderam, como para minha surpresa eu tive uma redução, um achatamento de R$ 60 no meu benefício. Pergunto, não teriam que devolver o que paguei na atividade de táxi ou não fazer qualquer desconto? Como fazer? Olha, está um pouquinho confusa a pergunta, mas vamos tentar destrinchar, tentar entender a questão. Pelo que me parece, essa pessoa tinha dupla atividade, ou seja, tinha um emprego e também recolhia como taxista. Né? As duas contribuições que foram vertidas para o INSS dentro do período básico de cálculo, ou seja, dentro do período que vai entrar no cálculo da aposentadoria, elas têm que ser computadas sim. Né? Há um acréscimo quando você tem dupla atividade. Não há somatória, mas um acréscimo em função das duas contribuições. Como essa pessoa estava trabalhando como taxista e oferindo uma remuneração, não há que se falar em devolução, a não ser que as contribuições tenham superado o teto do INSS. Aí poderia sim pedir a devolução do excedente dos últimos 5 anos, porque a legislação só permite que você peça de volta os últimos 5 anos, 5 para trás já estão prescritos. Tá? Em relação à atividade da prefeitura, não ficou muito claro, porque tem municípios que têm regimes próprios e tem municípios que adotam regime seletista e contribuem para o INSS. Então, não ficou muito claro aí que tipo de contribuição que era feita, mas se ela contribuía como funcionário público para um regime próprio, também é possível alcançar a aposentadoria nesse regime do município, ou até, se for o caso, se não forem períodos concomitantes com atividade privada, ela pode levar o tempo da prefeitura para o INSS para somar no cômputo total. É um panorama geral em virtude da questão que não veio muito clara. Então, eu até aproveito para pedir para você que está em casa, que vai mandar um e-mail, para que seja assim, bem, um e-mail resumido mesmo, né? Porque ele fica bem mais fácil para a gente atender. Sem dúvida. Olha, a Maria de Fátima Silva tem 59 anos e é de São Paulo. Eu já tenho tempo suficiente para me aposentar, 30 anos e 7 meses. Tenho 59 anos de idade, completados em junho deste ano. Gostaria de saber se a minha perda com o fator vai ser grande. Eu fui mandada embora e estou recebendo o seguro-desemprego. Agora, em agosto, recebo a última parcela. Olha, a perda com o fator vai ser muito pequena, porque ela está próxima dos 60 anos de idade. Agora, compensa fazer uma simulação e simular também a aposentadoria por idade, porque, às vezes, em função de meses, ela vai ter uma diferença no benefício. Né? Aí compensaria ela completar os 60 anos e pedir a aposentadoria por idade. Porque a aposentadoria por idade só vai haver a incidência do fator previdenciário se ele for maior que 1, ou seja, se ele for positivo. Então, é possível que valha a pena ela esperar um pouquinho, completar os 60 e pedir a aposentadoria. Ela pode fazer essa simulação no próprio site do INSS, que a gente já deu aqui, o www.inss.gov.br. Tem lá, calcule sua aposentadoria. Simulação de tempo e simulação de valores. Ela vai na simulação de valores, preenche ali com os salários de contribuição dela de julho de 94 até a data de agora. Para simular a aposentadoria por idade, ela pode mentir, enganar o programa, já colocar que ela preencheu 60 anos e fazer também a aposentadoria por tempo e comparar as duas. Comparação. Tá. Olha, a Cláudia Rezende é de Guarulhos. Ela conta, meu esposo é motorista de ônibus e tem 48 anos. Gostaria de saber se a profissão ainda conta com a insalubridade ou não. No caso negativo, até quando vigorou e como seria a contagem? Olha, sem dúvida nenhuma que o motorista de ônibus exerce uma atividade nociva à sua saúde, por todos os agentes aí que ele fica exposto na rua, o monóxido de carbono, o ruído excessivo, não tenho dúvida alguma. Agora, vamos lembrar que existia um enquadramento por categoria. Há uma discussão na jurisprudência se vai até 95 ou até 97, mas discussão à parte, pelo menos até 97, ele conseguiria o reconhecimento pelo simples fato dele comprovar que ele pertencia à categoria de motorista de ônibus. Depois desse período, Mádia, é necessário que ele tenha um laudo fornecido pela empresa dele, assinado por um engenheiro ou um médico do trabalho, que descreva quais são os agentes nocivos, qual é o período que ele fica exposto, né? Esse laudo hoje se chama PPP,
o empregador é obrigado a fornecer. Se o empregador se negar a fornecer, ele pode procurar o sindicato da categoria dele, porque o sindicato tem autorização para fornecer esse PPP, então ele vai comprovar o tempo especial depois de 97 e se aposentar. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Vanessa Viduto. Bom, vamos voltar agora com uma informação importante e útil sobre aposentadoria integral. O trabalhador que até 16 de dezembro de 1998 completou 35 anos de serviço, no caso dos homens, ou 30 anos, no caso das mulheres, além da carência exigida, tem o direito de pedir a qualquer tempo a sua aposentadoria calculada com base nos 36 salários de contribuição imediatamente anteriores àquela data, reajustada até o dia do requerimento, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios. Mas então tem direito à aposentadoria integral quem se aposentou até aquele ano, 98? Então, Madi, é que até 98 a forma de cálculo era a média das últimas 36 contribuições e não existia o fator previdenciário. Então, é uma aposentadoria integral de fato. Agora, a aposentadoria integral, ela continua se chamando integral, principalmente depois de 99, mas nós tivemos a criação do fator previdenciário. Então, é um integral relativo, entre aspas, né? E quando o fator incide, na maioria dos casos, ele acaba trazendo uma redução significativa. A Kelly Souza, ela escreveu pra gente, ela conta, o meu sogro era funcionário público, ele era policial e se aposentou. Daí ele contraiu uma dívida com um banco. O banco agora pega toda a sua aposentadoria assim que ela cai na conta, a título de pagar essa dívida, que nunca acaba por conta dos juros. Isso é legal? O banco pode fazer isso? O que eu posso fazer para resolver isso? Olha, se for um empréstimo consignado, isso é completamente ilegal. O que é empréstimo consignado? Ilegal. O aposentado, ele tem uma taxa de juros um pouquinho mais baixa, porque ele faz o empréstimo vinculado ao desconto da sua aposentadoria. Em função da garantia dos bancos de que vão receber, né, em virtude da aposentadoria, esse empréstimo tem um juros melhor. Agora, em hipótese alguma, pode estar a aposentadoria dele na integralidade comprometida. Isso é ilegal, há um limite de no máximo 30%, né? Então ele deve procurar, inclusive, isso é uma relação de consumo dele com o banco, ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, ele deve procurar aí os órgãos de defesa do consumidor ou até um advogado, um profissional da confiança dele e ingressar com uma ação contra o banco. Uma pessoa que não se identifica escreve, eu tenho 61 anos e lecionei durante 22 anos na rede pública. Parei e continuei pagando o INSS nos últimos 30 meses. Contribuí com o total. Hoje, juntando tudo, a soma dá 27 anos e sei que posso me aposentar por idade. Os anos que lecionei contam como especial? Será que haveria uma redução nos 30 anos para aposentar no INSS? Olha, é uma questão bem controvertida, né? Porque ela vai trazer o tempo de um regime de servidor, um regime próprio para o INSS. Eu entendo que sim. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu o direito do servidor público de ter o cômputo da atividade dele especial, assim como o trabalhador da iniciativa privada. Agora, é muito provável que ela tenha um pouco de trabalho no INSS para que o INSS considere esse tempo dela de servidor, ainda que exercido como professora, um tempo especial. Talvez ela tenha que recorrer a também um processo na Justiça. De Guarulhos vem a pergunta da Antônia Pedro de Souza. Ela conta, eu preciso saber o que é verdade sobre a aposentadoria especial para a área de saúde. Eu recebi 3 informações diferentes. A primeira dizia que é só para quem já tinha 25 anos trabalhados em 95. A segunda, que só quem trabalha com doenças infecto-contagiosas todos os dias tem direito. E a terceira dizia que todos da enfermagem têm direito, mas as empresas têm que fornecer o laudo técnico. Como conseguir o laudo técnico? As empresas são obrigadas a fornecê-lo aos funcionários para fins de aposentadoria? Ela conta que tem novo agendamento para agosto agora
e gostaria de tirar essa dúvida. Olha, em primeiro lugar, a aposentadoria com 25 anos, conhecida como aposentadoria especial, para aquele trabalhador que ficou os 25 anos submetido a agentes nocivos, não acabou em 95 ou 98, como ela colocou, existe até hoje. Tá? O que acontece é que existia o enquadramento por categoria profissional, que dispensava a apresentação de laudo técnico até 95 ou 97, dependendo aí do posicionamento jurisprudencial. Depois desse período, é necessário sim a apresentação de um laudo técnico, descrevendo o tempo de exposição e quais são os agentes nocivos em que ela estava submetida, ou os colegas dela aí, do local onde ela trabalha. Não é só quem está na enfermagem ou só quem está em contato com doenças infectocontagiosas que tem direito. O próprio ambiente, por exemplo, quem trabalha dentro de um hospital, ainda que trabalhe numa área que fique num atendimento ali, numa parte administrativa, é evidente que está em contato com agentes bacteriológicos, biológicos, nocivos à sua saúde. O próprio ambiente é contaminado, né? O contato com pacientes, o simples conversar com pacientes que podem estar com todos os tipos de doença contagiosas, enfim. Então, não é necessário estar necessariamente trabalhando na enfermagem para ter direito. E o empregador é obrigado a fornecer o laudo, que hoje é o PPP. O empregador não fornecendo, é possível ou se dirigir ao sindicato da categoria, e uma última alternativa é ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho de obrigação de fazer para que o empregador apresente o PPP, que é uma obrigação legal. Certo. A Kátia Silva tem 47 anos, é de Matão. Ela escreve: eu trabalhei de julho de 84 até outubro de 2006 com carteira assinada em uma empresa privada. Fui demitida, passei a contribuir para a Previdência pelo salário mínimo como facultativo. Faltam mais ou menos 2 anos para me aposentar por tempo de contribuição e 3 anos para me aposentar por idade. Tenho 47 anos. Eu gostaria de saber se eu posso exigir que incluam na média do cálculo dos 80% dos maiores salários o período anterior a julho de 94, já que nesse período de 10 anos as contribuições eram maiores do que as que eu contribuo nesses últimos 8 anos como facultativo. Olha, infelizmente não é possível, porque a legislação hoje traz o novo período básico de cálculo, que entram as contribuições de julho de 94 até a data que ela dá entrada na aposentadoria, 80% das mais altas. Ou para aquele segurado que completou os requisitos em 98, vai ter direito à média das últimas 36 contribuições, ou até 48 no máximo para trás, caso não tenha as 36 últimas. Então, infelizmente, não é possível, né? É até uma situação injusta, porque é possível de acontecer da pessoa ter contribuições mais altas antes de julho de 94, depois ter decaído profissionalmente, ter tido dificuldades, mas, infelizmente, esse valor não vai ser computado. O Gilberto Vieira conta que tem 54 anos, 30 anos de contribuição, é autônomo, ele é artesão. Ele conta que é isento de TIF, é isso? TIF? É. Bom, ele gostaria de saber se quando pedir aposentadoria basta levar todos os documentos e carnês, ou é necessário ter notas fiscais, o que eu não tenho. Eu tenho carimbo do Ministério do Trabalho na minha carteira. Olha, é interessante ele ter a comprovação da atividade dele profissional de artesão, né? Talvez ele seja inscrito em algum órgão que regulamenta a categoria, talvez ele tenha recolhimentos de ISS, que é o Imposto sobre Prestação de Serviço, enfim, toda a documentação que ele puder apresentar para comprovar a atividade profissional dele é importante, declaração de imposto de renda, para que haja comprovação se ele recolheu como autônomo, como contribuinte individual. Agora, para aquela pessoa que não tem como comprovar a atividade profissional, não tem como comprovar o rendimento, aí o ideal seria recolher como facultativo. Viviane Fernandes conta: minha mãe faleceu há 1 ano, ela que tomava conta do meu pai, que é aposentado por invalidez. Há 8 anos ele sofreu um AVC. Gostaria de saber se eu tenho direito a receber algum auxílio para ajudar aí no tratamento do meu pai. Ela gostaria de ela receber algum auxílio? É. Eu não entendi, porque o pai não teria falecido? Não, a mãe faleceu. A mãe faleceu. A mãe tomava conta do pai. Ah, ok. E daí, outro dia a gente comentou alguma coisa sobre isso. Não existe isso, não. Não existe, né? As pessoas têm essa dúvida, é muito recorrente. Em geral, alguém abdica da sua própria vida
para cuidar de um ente próximo que está adoentado, mas essa pessoa não tem direito a nenhum benefício e quando esse ente se vai, essa pessoa não é considerada um beneficiário, não é considerada um dependente legal. Agora é importante lembrar que quem está aposentado por invalidez, Madi, e precisa de uma terceira pessoa, né, de um acompanhante, alguém para ajudar nas atividades cotidianas, tem direito a um acréscimo na aposentadoria por invalidez, um acréscimo de 25%, que a gente chama de grande invalidez. É isso que ela cita aqui no final. Ele tem direito. Ele tem direito à grande invalidez, esse acréscimo de 25%. Agora, na falta dele, infelizmente, ela sendo maior de idade, capaz, ela não vai ter direito a nenhum benefício. Tá, mas... Se a mãe dela fosse viva, sim, a mãe dela teria direito à pensão. Então, ela conta justamente isso, que tentou esse auxílio de aumento, esse aumento aí de 25%, agora tudo ficou mais claro, né? E foi negado, ela tentou 3 vezes. O que ela precisa fazer? Olha, ela precisa ter um relatório do médico que acompanha, dizendo que ele de fato precisa da ajuda de terceiros para as atividades cotidianas e ela vai pegar de uma cópia desse processo administrativo na agência do INSS, ela pode agendar essa cópia pelo site também, ali dentro dos serviços de atendimento, de agendamento, há o pedido de cópias de processo. Ela vai pegar a cópia desse processo e vai ingressar com uma ação no Poder Judiciário, junto com o laudo, com o relatório médico, dizendo que ele precisa da ajuda de terceiros. Muito bem, olha, o João Bosco dos Santos tem 40 anos e é de Guaratinguetá. Fui diagnosticado com fibromialgia. Não estou contribuindo com o INSS desde 2008. Como eu posso requerer o auxílio-doença? Eu contribuo desde 85. Olha... Quem parou de contribuir em 2008, como já tem mais de 3 anos, ele perdeu a qualidade de segurado. Se ele conseguir comprovar que essa fibromialgia foi desenvolvida ainda dentro desse período que ele é considerado um segurado da Previdência, ele pode voltar a contribuir, pagar mais 4 contribuições e pleitear o auxílio-doença. Agora, se ele contraiu essa doença, se essa doença eclodiu no momento que ele havia perdido a qualidade de segurado, ele não vai ter direito ao benefício. Olha, a Solange é de São Paulo. Última pergunta, tá, Vanessa? Por gentileza, gostaria de saber se eu posso pagar os atrasados do INSS, porque fiquei vários anos sem contribuir, trabalhando sem registro. Agora estou com 49 anos e trabalho registrada. Olha, é possível pagar os atrasados desde que ela tenha como comprovar que nesse período ela estava exercendo uma atividade remunerada, oferindo renda pelo trabalho. Aí ela pode recolher os atrasados. Ela pode fazer a prova disso através de declaração de imposto de renda, ISS, inscrição em algum registro, órgão que regulamente categoria, enfim. Todos os meios de prova idôneos, documentais, podem ser apresentados para ratificar essas contribuições. Se ela não tiver como comprovar, não recomendo que ela faça o recolhimento, porque ela pode pagar e perder esse dinheiro. Perder não, ela pode pedir a restituição, mas ela vai ter muito trabalho para recebê-lo de volta. Dá tempo para mais uma. Estou aposentada desde 2013, é a Marilene que conta. Porém, voltei a trabalhar neste mesmo ano, onde trabalhei durante 9 anos. Gostaria de saber se eu posso solicitar uma nova aposentadoria para acrescentar na atual, porque cada dia está diminuindo, mais o meu vencimento atual. Olha, é possível sim, ela pediu uma revisão da desaposentação, é uma revisão que o INSS não aceita no posto, é preciso entrar com uma ação judicial, lembrando a ela que há decisões favoráveis e há decisões desfavoráveis e que essa decisão definitiva vai ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, esperamos em breve. Muito bem, hoje o Pronto Atendimento recebeu novamente a Vanessa Viduto, a gente falou de Previdência Social, foram muitas perguntas e eu espero contar com você na semana que vem aqui, de novo. Com certeza. Bom dia, viu? Olha, nessa quinta-feira a gente vai mostrar o caso do Marcos, que sofreu um acidente e quebrou a tíbia em 23 lugares. O convênio se negou a fazer uma das cirurgias e ele teve que recorrer ao SUS. Amanhã tem planos de saúde aqui no Pronto Atendimento. Bom dia para você e até amanhã às 8h.